Olá, boa noite. Aprovada a renovação de uso de imóvel público para Grupo Escoteiro Guaranis. Nada mais justo do que nós votarmos favoráveis à concessão por mais um bom tempo aí. Teria que ser para sempre, né? Porque o trabalho que os Guaranis faz é algo fantástico aqui na nossa cidade. O escotismo é um movimento voluntário e que ensina jovens a terem autonomia, a terem participação, a dividirem tarefas, a terem responsabilidade e principalmente a terem valores, né? Saiba mais sobre o escotismo e como participar do grupo. A partir dos 6 anos e meio em diante, pode fazer parte, porque na verdade, além do jovem, o movimento escoteiro precisa contar com os chefes, que são os voluntários, e para isso não tem idade. E ainda, maioria do plenário mantém veto à matéria que possibilitava agendamento telefônico para pacientes idosos e pessoas com deficiência. O fato é que estamos diante de um projeto que infringe a esfera administrativa de competência do Executivo na determinação de como será feita a realização desse serviço, por quem, em que horário e de que forma. O plenário aprovou por unanimidade o projeto de lei número 107, de autoria do Executivo. Com a concessão renovada, o Grupo Escoteiro Guaranis poderá continuar utilizando um imóvel público por mais 10 anos. Essa concessão ao Grupo de Escoteiro Guaranis é para nós uma forma de gratidão, porque lá no movimento das bandeirantes, do escotismo, quando eu tinha 5 anos de idade, foi que eu aprendi os valores de Deus, de pátria, de honrar a nossa bandeira, de guardar o fogo simbólico com ardor. E então, desde pequenininha, trago esses valores comigo e hoje, nesta Casa Legislativa, posso colocar, de certa forma, em prática. Então, nada mais justo do que nós votarmos favoráveis à concessão por mais um bom tempo aí. Teria que ser para sempre, né? Porque o trabalho que os Guaranis faz é algo fantástico aqui na nossa cidade. O escotismo para mim é muito importante, moldou uma parte da minha vida, né? O escotismo é um movimento voluntário e que ensina jovens a terem autonomia, a terem participação, a dividirem tarefas, a terem responsabilidade e principalmente a terem valores, né? Para mim foi fundamental na minha vida, tanto na parte esportiva quanto na parte ética, e a gente dá esse apoio para o Grupo Escoteiro Guaranis, que é um dos mais antigos do estado, lá fundado pela Eulina Braga ainda, né? E que está ali desenvolvendo um trabalho voluntário há tantos anos, fazendo o bem das crianças. Os meus filhos participaram, eu próprio fui chefe dos Guaranis, né? Eu fui escoteiro desde de jovem, né? Participei de vários grupos e participei também do Guaranis e digo para vocês, é extraordinário. Então, você manter uma concessão para quem está usando tão bem um espaço público, né? Que já é até uma atração ali na praça do Hospital da cidade, né? Uma atração ter os Guaranis ali com as crianças que estão ali se divertindo, aprendendo e se desenvolvendo. Então, é fantástico e nada faz mais a Câmara dos Vereadores do que valorizar isso com essa aprovação do projeto de lei que prorroga essa concessão da área para o Grupo Escoteiro Guaranis. O que você fez aqui foi cumprir com a nossa obrigação de renovar essa cedência. Esse espaço ali do Grupo Escoteiro Guaranis existe há muito tempo. Eu lembro desde o tempo que era no antigo Altar da Pátria, que era ali no lado do comercial, e depois foi cedido aquele espaço na praça em frente ao Hospital das Clínicas, e até então estão ali fazendo a atividade dele. Eu acho muito importante esse tipo de educação informal. São voluntários que abrigam crianças de 7 até 15 anos de idade, que seriam os lobinhos e os escoteiros, fazendo uma educação informal. Aí eles aprendem, através de um método especial, de como fazer o enfrentamento da vida.
Desde uma questão assim religiosa, que todos eles cultuam a religião, até a questão de lideranças, porque o guri ali no grupo escoteiro, ele aprende a ser um líder. E a partir daí eles formam uma personalidade interessante. Quem passou pelo escotismo, como eu passei no meu tempo lá do IE, né? Não aqui nos Guaranis, mas no tempo do IE, eu sei o que a gente aprende. Aprendi muita coisa, a gente sabe enfrentar a vida de maneira sozinho praticamente, mas com orientação de adultos, né? Que é os que estavam ali. São pais dos guris que ajudam na administração do escoteiro. E o mais importante de tudo, são voluntários, não ganham absolutamente nada. Pelo contrário, até gastam, né? Para ficar ali prestando um serviço a essas crianças. No final de toda a história, o que você quer com o método escoteiro é a formação da personalidade, guiada por um código que eles têm, e esse código é que norteia a vida desses guris. Eu acho muito importante, tem que ser estimulado, sim, esse tipo de método educacional, educação. E o mínimo que o município pode fazer nesse estímulo é ceder um espaço para que eles tenham as suas atividades. Queremos convidar, então, a população passofundense que esteja indo até a Praça Antonino Xavier conhecer esse grupo maravilhoso que é o Grupo de Escoteiros Os Guaranis. E agora você vai conhecer mais sobre o escotismo e as atividades desenvolvidas pelo grupo. O nosso fundador, Baden-Powell, quando ele fundou o escotismo, na verdade, ele queria trazer algo até hoje atual, que é o desenvolvimento, o autodesenvolvimento do jovem, com a ajuda de um chefe escoteiro, que somos nós, voluntários. Então, o trabalho é todo voltado ao autodesenvolvimento do jovem. Uma educação não formal, nós temos um programa educativo próprio, tá? E trabalhamos 6 áreas de desenvolvimento, justamente para que o jovem consiga se tornar uma pessoa melhor. Basta querer. Para passar a fazer parte do movimento escoteiro, a partir dos 6 anos e meio em diante, pode fazer parte. Porque, na verdade, além do jovem, o movimento escoteiro precisa contar com os chefes, que são os voluntários, e para isso não tem idade. Tanto que a maioria dos chefes escoteiros aqui do Guaranis não foram jovens, foram pais de apoio que se apaixonaram pelo movimento escoteiro e passaram a ser voluntários. A questão do desfile, na verdade, nós ajudamos na guarda do Fogo da Pátria, né? E o desfile, 7 de setembro, mas de forma, às vezes, não tão divulgada, trabalho com a comunidade, né? Enfim, para que o jovem possa contribuir efetivamente, né, com uma construção de uma sociedade melhor. Agora, a questão de atividade. Qualquer tipo de atividade tem um objetivo. Então, mesmo que seja uma atividade só nossa, de um acampamento no mato, ela terá um objetivo e terá um produto final que o jovem vai sempre aprender alguma coisa. Deixar o local melhor do que encontrou, respeito à natureza, aos animais, vida em equipe, vida ao ar livre, enfim. Mesmo, volto a dizer, mesmo uma atividade que ela não é divulgada, ela sempre vai ter o objetivo que vai beneficiar diretamente o jovem. Eu entrei quando eu tinha 8 anos, porque uma amiga da mãe me chamou. E desde lá eu sempre fui fazendo atividades, aprendendo a respeitar a natureza, aprendendo que você tem que sempre ajudar o próximo, né? Você tem que estar ali, ajudar os outros, a comunidade. E também aprendi muito sobre amizades, companheirismo, principalmente, um lugar que eu aprendi muito sobre isso. Encontrei meus melhores amigos lá e fui fazendo isso conforme fui crescendo, as atividades foram aumentando. Por exemplo, fazer algumas atividades mais radicais, agora como sênior, guia na real, como rapel, tirolesa, comando crawl, enfim, para ir aumentando um pouquinho, né, e você também poder, como é que eu posso explicar? Quando você é criança, você vai aprendendo. Existe isso, você aprende a fazer tal nó. Depois, quando tu cresce, tu aprende a conseguir fazer um nó para conseguir subir uma árvore, completar uma atividade. Então isso é legal, porque tudo que eu aprendi desde lobinho eu vou usando agora.
O Jornal da Câmara faz um rápido intervalo e no segundo bloco vamos conferir outra proposta que foi a votação nesta semana. Sabe que a leitura em família pode fazer por uma criança? Tudo! Pode fazê-la rir, imaginar, se impressionar. Pode ensinar novas palavras, novos sons, mostrar novas formas de ver o mundo. Os livros têm este poder de encantar, de ensinar, de fazer sonhar. E principalmente, de mudar o nosso futuro. Crianças criadas em lares em que os pais leem em voz alta para os seus filhos se tornam estudantes de sucesso. A leitura em família também reforça os vínculos afetivos. Por isso, o programa Conta Pra Mim lançou uma coleção de contos de fadas, fábulas, poemas, cantigas e muito mais, para você ler para os seus filhos, netos e sobrinhos. Assista aos vídeos, ouça as canções e baixe os livros. Mamãe, conta pra mim! Leia para os seus filhos. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Nesta semana foi apreciado o veto ao texto que possibilitava o agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e pessoas com deficiência já cadastradas nas unidades de saúde. Por 12 votos a 9, a decisão do Poder Executivo foi mantida. Janaína Portela foi a relatora pela Comissão de Constituição e Justiça. A parlamentar não tira o mérito da proposta, mas justifica que ela é inconstitucional e apresenta vício de iniciativa. Inicialmente, no primeiro momento, quando fizemos análise deste projeto, aqui na Casa Legislativa, na CCJ, na primeira votação, em que ocorreu, inclusive por minoria, essa manifestação de contrariedade a esse projeto, e foi ao Executivo e aqui, daí neste momento agora, retornamos a discussão desse projeto, agora pelo acatamento do veto, mantive a minha posição firme, clara e segura da inconstitucionalidade desse projeto, independente da questão de mérito, que eu não tiro a razão a todos nós e nesta razão me incluo da melhoria necessária que tem que acontecer no atendimento à área de saúde para o agendamento das pessoas necessitadas e que tem dificuldade de fazer esse agendamento de forma presencial. Ocorre essa necessidade, sim, de melhor prestação do serviço público para atendimento às pessoas que, por algum motivo, tenham dificuldade de mobilidade, de deslocamento e precisam ser melhor atendidas para serem, ao final, atendidas por toda a gestão da saúde no município. O fato é que estamos diante de um projeto que infringe a esfera administrativa de competência do Executivo na determinação de como será feita a realização desse serviço, por quem, em que horário e de que forma. Isso compete ao Executivo. Sempre refiro que ao Legislativo, a produção de leis ela tem que estar adstrita à competência legislativa. Esta matéria é de competência do Executivo, que deve promover
a solicitação via projeto de lei para a nossa aprovação, demonstrando como será o serviço e os custos dele. O autor da matéria lamentou a votação. Altamir dos Santos ficou emocionado ao lembrar das pessoas que poderiam ser beneficiadas com esta lei. Fiquemos num sentimento assim, não por nós, mas num sentimento assim por todas aquelas famílias que tem o seu idoso acamado, que tem aquela pessoa com comorbidade, de dificuldade de locomoção, que não consegue se dirigir até as unidades de saúde. Algumas famílias que têm algumas crianças com deficiências especiais, né? Essas pessoas, elas iam ter assim uma oportunidade de agendar suas consultas por telefone, aonde essas consultas, esse projeto de lei, ele não trazia custo nenhum à nossa administração municipal. Ele é um projeto que não é inconstitucional, onde nossa equipe técnica de trabalho e também a nossa procuradoria da Câmara Municipal está de parabéns, que também deu o voto favorável, que o projeto era legal. E nessa não aprovação desse projeto de lei, a gente fica triste, fica sentido e acha assim uma questão inadmissível, porque quem perde é as pessoas, é as famílias, é todas essas dificuldades assim, dessas famílias ter que se dirigir até as unidades de saúde, onde já são cadastradas, e ter que muitas vezes levar o seu familiar junto. O esforço na criação desse projeto foi de mais de um ano de trabalho, né? E aonde também fizemos algumas viagens para algumas cidades que já têm essa lei aprovada. Conversamos com alguns secretários, conversamos com algumas atendentes das unidades de saúde, conversamos com a população de algumas cidades e lá funcionou, deu certo, e a população desse município estão hoje grata às suas administrações e principalmente às suas câmaras municipais de vereadores, que foram assim os protagonistas de aprovar a lei, né? Com o acatamento do veto, a proposta será encaminhada ao Poder Executivo em outro formato. Não se trata de ficar adstrita a uma questão técnica, de técnica legislativa e jurídica, mas sim de que temos instrumentos capazes de apresentar ao Executivo a necessidade de melhorias e que essa sensibilidade aconteça. Nós já vamos encaminhar, né, uma indicação imediatamente para o nosso Poder Executivo, né, e também nessa indicação a gente vai trabalhar, né, para que seja, né, de uma maneira assim implantada essa iniciativa, né, essa forma de atender a saúde do nosso município, e dentro de assim uma virada de ano, né, a gente vai retornar, né, a organizar e fazer umas readequações no projeto e tentar de novo que essa lei seja aprovada na nossa cidade para amparar essa população, essa classe que necessita dessa atenção. Vamos nos unir, fazer uma indicação que é o instrumento correto para que todos assinem juntos, encaminhando ao Executivo que acolha a indicação desta necessidade, por exemplo. E ao Executivo, sim, ao acolher ou dizer o porquê do não acolhimento, reportar a forma como será prestado o serviço, ou se não o será, por que razões. Então, instrumentos corretos existem no nosso ambiente para que possamos encaminhar ao Executivo a manifestação firme e segura de que estamos atentos à prestação dos serviços públicos, aos clamores dos nossos cidadãos e das necessidades que se apresentam e, por vezes, não são atendidas. E o Jornal da Câmara desta noite fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, uma boa noite e um ótimo fim de semana.